Acabou de acabar e o Cruzeiro venceu o Atlético. Vou começar aqui no Presidente, Zé e Breiler, pelo seguinte. A gente fez ontem um UFC inteiro e a ousada fui eu que dei empate nesse jogo. O resto, todo mundo foi de Galo, Presidente. Explica essa aí agora. Verdade. Boa noite, Dani, Zé, Breiler. Um abraço enorme. Eu disse, inclusive, que estava todo mundo lá em Minas se aplaudindo lá em Patrocínio, né? Meus parentes fecharam comigo no empate, né? Fecharam, meus parentes são todos cruzeirenses lá, mas eu achava que pela qualidade do Atlético, qualidade individual, ele era favorito para ganhar. E ainda estava jogando em casa. Tô vendo a foto do Filipão aqui atrás, não sei, gritando o quê, reclamando o quê. Porque foi um jogo muito igual, o Cruzeiro não ficou lá atrás, se fechando, porque estava na casa do adversário. Não vou dizer que foi um jogo maravilhoso, não. Até achava que a tendência era terminar ali no 0-0, que estava caminhando para isso no segundo tempo, na minha opinião. Correria e tal, eu gostando muito do Scarpa, primeiro jogo que ele começa de novo de titular, o Hulk. Assim, eu via mais saídas para o Atlético. Sim. Mas eis que o Cruzeiro mostrou que... Tem uma frase que diz que clássico é clássico, não é isso? E vice-versa. Diria Jardel. Já diria Jardel. Já diria Jardel. Clássico é clássico e geralmente ganha quando tem vencedor, Breiler Pires. Quem tem menos condição. Por quê? Zé pode completar depois, mas é aquela vontade que aparece, sabe? É isso. Boa noite pra você, Dani, Mauro, Zé, fã de esportes. O Cruzeiro tá reeditando um outro bordão muito famoso. Na verdade, pro Cruzeiro, ainda mais jogando fora de casa, torcida única, clássico não se joga, se ganha. Opa. E o Cruzeiro hoje foi competitivo, não foi um time necessariamente técnico, até porque o jogo não foi bom. Jogo muito parado, muito truncado, cartões amarelos. O Cruzeiro até usou esse artifício a seu favor no primeiro tempo. O Galo começou melhor, tentando imprimir uma pressão, mas o Cruzeiro foi se organizando em campo e terminou o primeiro tempo com a sensação de dá para beliscar alguma coisa aqui, porque chegou Matheus Pereira bem nas infiltrações, nas chegadas de ataque, nas finalizações, Arthur Gomes aparecendo bem. O Cruzeiro foi um time mais organizado que o Atlético no Clássico e isso fez muita diferença. O Mauro estava pontuando sobre a diferença de qualidade técnica e do lado do Galo não adianta ter mais qualidade, mais elenco, se não tiver repertório. E hoje faltou repertório para o Atlético. Você tem Scarpa, tem Arana pelo lado esquerdo, Hulk e Paulinho no ataque. Esse time precisa construir mais e o Galo não conseguiu. É claro que muito por mérito do Cruzeiro, que soube povoar bem o meio-campo. O Lucas Romero, o primeiro jogo dele nessa volta, muita combatividade no meio-campo, um jogador que ajuda na saída de bola. Então foi, de certa forma, um time organizado, competitivo, que mereceu a vitória. O Cruzeiro, por mais que tenha encontrado seus gols, um gol de bola parada, uma bola até que a defesa do Atlético se confundiu, o Arana dava condição para o Zé Ivaldo e depois um segundo gol de contra-ataque, uma vitória merecida de um time que soube jogar mais uma vez na casa do seu rival, que de certa forma mexe com a autoestima do torcedor cruzeirense por vencer pela segunda vez consecutiva na Arena do Galo. José Elias, muito boa noite para você. Eu quero ouvir o seu destaque por esse clássico que acho que surpreendeu todo mundo, Zé. Ou você apostava numa vitória do Cruzeiro? Boa noite, Dani. Boa noite, Breiler. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, eu como o clássico é clássico e vice-versa, né? Você sempre tem um pezinho... Não, esse já foi usado, tem que começar com outro. Mas é sempre atual, né, esse daí. Né? Mas, assim, é lógico que o favoritismo, um pouco do favoritismo iria para o Galo, né? Pela qualidade técnica do seu elenco, pela forma como joga em casa, mas respondendo à sua observação logo quando o Mauro fez, ou acho que foi o Breiler, né, que fez esse comentário sobre clássico é clássico e vice-versa. Normalmente a equipe que é inferior, ela se concentra um pouco mais, ela dentro do vestiário, ela acaba vou dizer que acaba se motivando, porque um clássico como esse você já é motivação, né, por si só. Mas você tem um pouquinho mais de atenção, tem aquela coisa de não arriscar tanto, né, a pressão é do time adversário porque joga em casa. E o Cruzeiro se comportou muito bem, né, com e sem a bola. Com a bola, o Felipão no sistema dele, né, no 4-4-2, com a bola ele teve muitos problemas, quer dizer, sem a bola para marcar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro
com tranquilidade para jogar, né? O Romero centralizava, o Lucas Silva saía um pouquinho para o lado, o Robert e o Matheus Pereira fazendo a movimentação para que o Cruzeiro conseguisse fazer essa bola chegar até o Arthur Gomes ali para 1 contra 1 contra o Mariano. Mas no resto foi um jogo muito equilibrado, um jogo truncado de muitas faltas, né? Maria, todo tempo ali você não conseguia ter uma sequência de jogo, mas o Cruzeiro, dentro da sua estratégia, conseguiu executá-la bem. Olha, tem bastante coisa pra gente falar, a gente está na expectativa aqui das entrevistas coletivas Larcamon. Primeiro clássico, primeira vitória, numa reestruturação importante desse Cruzeiro que... Muita moral, né? É, lógico, desse Cruzeiro que foi tão falado, né, Mauro? Como assim, um time em reconstrução, tem muita peça nova, o Larcamon agora é uma aposta. É óbvio que um jogo, um clássico, não vai garantir trabalho de ninguém, mas você vencer o primeiro clássico com um time tecnicamente inferior te traz uma tranquilidade. Com certeza. Na semana passada, o Filipão reclamou um pouco de, puxa, já vai ter um clássico, eu precisava de mais tempo. Tipo assim, o Atlético precisava de mais tempo, tá mais embalado, mais acertado para ter o primeiro clássico. Mas o campeonato é muito curto, não dá para deixar também o clássico só para a última rodada. Então eles já jogaram 3, 4 jogos, enfim. O Atlético não começou bem, né? Perdeu o primeiro jogo já de 2-1 fora de casa para Patrocinense. Aí eu achei que aí depois ganhou bem, foi muito bem contra o Democrata, 4-0, o Scarpa jogando muito ali, Hulk, você fala, pô, parece que o time já está mais acertado, já dava para encarar um clássico, mas pelo que vimos hoje, não. Estamos mostrando ali na telão ali o Matheus Pereira, o que ele jogou, o que ele corre, ele pareceu o Scarpa, gente, do Atlético, assim, em termos de movimentação, né? Quando você pensa que ele está do lado esquerdo, parece que ele é fácil de identificar por cabelo, aí ele já está aqui na ponta direita, ele corre o campo todo, foi um jogador muito importante hoje, assim como o Scarpa do outro lado. Bom, a gente está vendo informações aí na tela, né? O Cruzeiro venceu os 2 clássicos na nova arena, na Arena contra o Atlético Mineiro. O primeiro placar foi 1-0, o segundo 2-0. É a primeira vez desde abril de 2017 que o Cruzeiro vence 2 clássicos seguidos. O treinador era outro, o momento era outro, mas ainda assim é uma casa recém-inaugurada do rival, né? 2 vitórias seguidas e primeira vez desde junho de 2016 que o Cruzeiro vence 2 jogos seguidos com o mando do Atlético. A primeira vez desde abril de 14 que o Cruzeiro não sofre gol em 2 clássicos seguidos. Tem mais coisa para acrescentar ainda, né, do que a gente já colocou aqui dessa vivência do Larcamon, de montagem de elenco, de vencer um grupo tecnicamente superior. Tudo isso que apareceu ali é bem significativo. Então, Dani, o Cruzeiro tem dado aula de como manter uma rivalidade viva, mesmo numa condição muito desfavorável. Desde que o Cruzeiro foi rebaixado, de 2019 para 2020, foram 8 clássicos, 4 vitórias do Atlético, essa é a terceira do Cruzeiro, sendo 2 seguidas na casa do rival e 1 empate. Então há um equilíbrio muito grande nos clássicos. O Cruzeiro, mesmo na época em que estava na segunda divisão, disputando por 3 anos consecutivos, nunca deixou essa rivalidade cair no trivial, ou o Atlético ser superior, ou ampliar, colocar uma vantagem muito grande. Então esse espírito de clássico hoje voltou a aparecer. O Larcamon tem os méritos dele de organização tática. A gente vê o Cruzeiro, principalmente na fase de marcação, quando precisa recompor, muito bem organizado. Ele colocou o Dineno mais à frente. O Dineno teve até mais dificuldade hoje de jogar com a bola. A marcação do Galo muito cerrada. Mas o Matheus Pereira tendo liberdade para ser esse cara de chegada, de encostar no centroavante, mas no momento de recomposição, ele forma uma linha de 4 com os 2 pontas, o Arthur Gomes e o Robert, e deixa o Matheus Pereira um pouco mais livre, até para ter gás, como o Mauro falou, para correr, para recompor, para se movimentar o campo inteiro. Foi muito importante. O Larcamon tem sabido usar o Matheus Pereira, tirar o melhor das características dele, e para tirar o melhor precisa dar essa liberdade. E o Cruzeiro muito bem encaixado nessa marcação e com meio campo encorpado. O Lucas Silva e o Lucas Romero, principalmente, eles fecham bastante os espaços ali, ajudam, fizeram com que o Scarpa tivesse pouca tranquilidade para construir juntamente com a Arana. No primeiro jogo da dupla contra o Democrata,
encontraram ali muita liberdade e o Cruzeiro soube se fechar. Então há esse componente técnico do Larcamón de ensaiar bem esse novo Cruzeiro, de ter uma formação já bem definida e um time muito organizado, mais organizado que o Galo do Filipão, e principalmente o espírito que o Cruzeiro entrou no Clássico mais uma vez. Determinação, 100% concentrado, e a partir do primeiro tempo, em que igualou o jogo, em que terminou melhor que o seu adversário, foi para o segundo tempo sabendo que podia ganhar e foi muito superior no segundo tempo. Eu vejo que a grande vantagem do Cruzeiro foi na segunda etapa, em que soube tirar vantagem do anímico. E até a torcida do Galo, percebendo essa organização do Cruzeiro, sentiu em alguns momentos. Então, de certa forma, o Cruzeiro teve uma abordagem de jogo, de clássico, muito mais competente hoje e mereceu a vitória. Mas eu acho que deve doer também, Dani. Você está falando que a torcida sentiu. A gente acabou de ver recentemente, foram 10 anos para o São Paulo ir lá e conseguir vencer na casa do Corinthians. O Atlético acaba de fazer a sua maravilhosa arena, jogou 2 vezes, perdeu as duas para o Cruzeiro. Isso deve doer, porque não vai... Para o campeonato ainda tem muita água para rolar, o Atlético pode ser campeão, América, Cruzeiro, qualquer um. Mas já fica isso, né? Pô, jogou 2 vezes e veio aqui, carimbou a gente 2 vezes dentro de casa. Né? Incomoda. O Corinthians perdeu para outros. Acho que o Corinthians estreou lá perdendo com o gol do Giovanni Augusto, isso, lembra? Perdeu para o Figueirense. Figueirense e tal. Mas não tem importância, era outro time e tal. Mas foi mantendo uma rivalidade e conseguiu 10 anos. Lá em Minas é Cruzeiro e Atlético para manter isso. Aí o torcedor olha, vai para casa, vai passar o domingo falando, pô... Os caras vieram aqui 2 vezes e ganharam da gente. Amarga. Acho que isso dói muito. Mais uma vitória do Cruzeiro, é isso aí. Fomos lá de novo e ganhamos de novo. Tá armando tudo contra a gente aí, ó. Não deixou o Diogo Medeiros lá da Cruzeiro Esporte entrar, né? Pra fazer a narração dele lá, pro canal dele. E nem trabalhar como imprensa. Já bloqueou também a torcida, né? Não fizeram um acordo aí de última hora. Para quem não tem a torcida do Cruzeiro, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa quando o mando de campo for da gente, né, no Mineirão ou qualquer outro estádio que o Cruzeiro vai jogar contra o Atlético. Vamos ver. Mas o importante é que a gente foi lá, ganhou e jogamos muito, né? O primeiro tempo não foi tão bom assim, né? Foi bem razoável, mas no segundo tempo o Cruzeiro mudou muito ali, jogou demais e conseguimos aí 2 gols aí, faltando 15 minutos para acabar o jogo mais ou menos, né? 35, mas teve o acréscimo ainda, então uns 15 minutos aí. E depois, logo em seguida, fez mais outro e fechamos o caixão aí. João Pedro, o iluminado, tá jogando muita bola. Outro gol dele aí, segundo como profissional do Cruzeiro. Aliás, segundo como profissional, né? Em toda a carreira dele aí. Começou agora também. O menino tá começando aí e o Cruzeiro pode dar mais oportunidades para ele aí, porque tem muito a crescer ainda, tá? A arrancada que ele deu ali, ninguém pegou ele. Tá procurando ele até agora. Rafael Cabral, que defesaça, hein? Salvou aquela hora lá no início, né? Contra o artilheiro do Atlético aí, o Paulinho. E cresceu pra cima dele. Fez uma defesaça. Tava 0-0 aí no jogo, então, né, o jogo poderia mudar, poderia ser outro. E aquela defesa ali, espetacular. Depois fez outras também lá. Uma no finalzinho também, incrível também que ele fez. E segurou o resultado de 2-0, né? Hoje, o Cruzeiro foi muito bem. A zaga melhorou, foi tudo muito bem hoje. Graças a Deus, vencemos. E é isso. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.